Bem-vindos ao Baixo Clero, podcast semanal de política do UOL. Gravado toda quinta-feira, o programa conta com a participação dos blogueiros do UOL, Josias de Souza, Thales Faria e Leonardo Sakamoto. E baixo clero é um termo que é utilizado no Congresso Nacional para identificar aqueles parlamentares que não têm a menor influência em nada. Eles são a chamada massa de manobra, são direcionados ali pelos líderes e na hora H vão lá e votam. Recolha-se a insignificância de Vossa Excelência e não fique fazendo insinuações que só cabe para Vossa Excelência. E o grande trabalho que nós queremos fazer, em primeiro lugar, para todos os senhores, é não atrapalhá-los. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui, eu, Josias de Souza, em Brasília, comigo também em Brasília, Thales Faria, falando de São Paulo, meu amigo Leonardo Sakamoto. Esse é o podcast Baixo Clero e hoje nós vamos tratar de um assunto que interessa a todo mundo, a reforma da Previdência. Tivemos uma piscada do presidente da República, o presidente, numa incoerência absurda, na reta final da votação, ele interveio para beneficiar uma categoria que é muito cara a ele, ajudou na eleição, que são as forças policiais. O Bolsonaro, numa hora em que o governo ostenta um discurso de que vai cortar privilégio, de que todo mundo vai ter que contribuir na reforma da Previdência, ele já tinha aliviado a situação dos militares, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e as forças policiais fizeram manifestação em Brasília, chamaram ele de traidor e ele, na última hora, tentou ajudar. Bolsonaro cometeu esse deslize, embora ele seja, na prática, o principal beneficiário da eventual aprovação da reforma da Previdência, porque ele, como presidente da República, se a reforma é aprovada e surte os efeitos que se imagina, destravando a economia, beneficiando a volta do crescimento, embora, enfim, a gente sabe que depende de muito mais coisas, não só da Previdência, ele é o principal beneficiário. É um contrassenso, né? Ele se beneficia, mas ele não quer ajudar a aprovar e, ao contrário, prejudica. O que é que vocês acham? É isso, aqui é o Thales. É isso que está deixando cada vez mais irritado o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e o centrão, os políticos que, teoricamente, poderiam apoiar o Bolsonaro. Porque o que ele faz? O que eles dizem, né? Que ele está meio como agindo como Deus, escrevendo certo por linhas tortas. Ele desgasta todos os aliados, vai e volta, mente às vezes, trai às vezes, e no final acaba que ele sai ganhando. Então isso está deixando todos os aliados dele bastante irritados, né? Não sei se isso vai ser até o final das contas. A gente tem que ver como é que vai ser depois no plenário, depois que a reforma for votada em comissão, chegar no plenário, se essa estratégia vai de fato obter o resultado de aprovação da reforma, porque está meio que eles não conseguiram ainda os 300 e tantos votos necessários, 330, para você ter uma margem aí, para obter os 308 necessários para a aprovação da reforma. Então, eles estão correram com o texto na comissão, mas acionam o gatilho para votação em plenário sem ter esses votos necessários. Pode ser que ainda dê zebra. O que você acha, Sakamoto? É engraçado, né, de ver que o principal problema para a aprovação da reforma da Previdência hoje é o próprio presidente da República. Eu concordo plenamente quando o Josias fala que ele seria o principal beneficiário, até porque a pauta medieval em costumes e comportamento que ele tem, né, que é o principal, né, o objetivo dele, ele vai ter liberdade para implementar a partir do momento que a economia estiver crescendo, a partir do momento que ele conseguir a simpatia do mercado novamente, a partir do momento que ele tiver um mínimo de equilíbrio no país, né? Porque se o país estiver crescendo, estiver economicamente crescendo, né, ele pode tentar implementar a pauta que for, que a população vai achar graça, mas não vai falar, beleza, eu tenho emprego, eu
eu tenho dinheiro na conta, eu consigo consumir, então se dane quando o presidente está querendo divulgar Golden Shower, né? Então, só que enquanto isso, o pessoal está de olho e falando, porra, a economia não funciona e ele continua fazendo tipo macacada, né? O grande problema é que o Bolsonaro, vamos lembrar, ele entra no Congresso Nacional como representante dos praças, né? Ele representa soldado, cabo, sargento, ele começa a carreira política dele representando o interesse desse pessoal no Congresso Nacional, né? Vamos ser sinceros, o Messias, Jair Messias, tem um povo escolhido, ele é as forças de segurança, ele estava demorando ele dar essa carteirada para trazer as forças de segurança para uma zona mais privilegiada. O problema é que eu concordo também com o Thales, isso aí é um rebosteio do tamanho do mundo, porque se os militares e se os policiais são o povo escolhido do presidente, há outras categorias também que adorariam ter o mesmo cuidado por parte de deputados que vão se candidatar a prefeito no ano que vem, que vão se candidatar ao governo no ano que vem, né, senadores. Ou seja, isso aí vai abrir uma caixinha de Pandora. Se ele continuar insistindo nisso, o plenário pode ser que não aconteça na comissão, mas que o plenário vai desfigurar a reforma. Tem um outro aspecto que é o seguinte, essa movimentação do Bolsonaro tira o chão da equipe econômica, do ministro Paulo Guedes e dos seus auxiliares. O Paulo Guedes, quando a Câmara mexeu um pouco ali no projeto dele, trazendo um pouco para baixo a previsão de economia, ele falou, puxa, abortaram a nova Previdência. Eu acho que houve um recuo que pode abortar a nova Previdência. Acompanhe as notícias mais importantes de política e o conteúdo dos nossos blogueiros em uol.com.br. Agora o presidente da República entra em campo para transformar em bola dividida o que ele dizia que era um passe para o Congresso. Olha, passei a bola, agora está com vocês. Aí ele vem numa bola dividida para proteger as forças policiais e o ministro fica para usar uma expressão bem popular, com o rabo entre as pernas e não pode reagir, não pode dizer nada e se esconde, parece que o gato comeu a língua do Paulo Guedes, né? Isso que a gente não sabe, né, Josias? É isso que a gente não sabe, porque o que ocorreu? Ele tirou o chão do Paulo Guedes, ele tirou o chão de todo mundo em volta dele, né? Tira o chão do Paulo Guedes, tira o chão do Onyx, né? Que já não é mais ministro, chefe da Casa Civil, mas tem que cuidar da articulação política interinamente, sem poder nenhum. Não, ele ainda você já está destituindo o homem. Ainda é o ministro da Casa Civil, mas ele perdeu a coordenação. Destituído da coordenação, mas tendo que cuidar da coordenação, interinamente. Quer dizer, é uma loucura. Tirou o chão do Rodrigo Maia, tirou o chão do PSL, tirou o chão de todo mundo, e você não sabe como cada um desses vai reagir. O Paulo Guedes está calado. Agora, depois de aprovada essa reforma, sem a capitalização, o sistema de capitalização que ele tanto defendeu, e, segundo ele, uma reforma desfigurada, e que ele tinha dito que se fosse aprovada uma reforma desfigurada ele não ia ficar, será que o Paulo Guedes vai mesmo botar o rabo entre as pernas ou vai pegar o boné dele? Se o presidente apoiar as coisas que eu acho que podem resolver para o Brasil, eu estarei aqui. Agora, se ou o presidente, ou a Câmara, ou ninguém quer aquilo, eu vou obstaculizar o trabalho dos senhores de forma alguma. Eu voltarei para onde eu sempre estive. Eu tenho uma vida fora daqui. Será que o Onyx vai ficar mesmo na situação em que está ou vai embora? Não se sabe. O Onyx está numa situação muito constrangedora, né? Ele é um ex-ministro no exercício do ministério, né? Porque ele perdeu completamente o elan, né? A força nem digo, porque ele já não tinha muita força, né? Agora perdeu as últimas aparências que havia em volta dele. Agora o Paulo Guedes, o que se diz na equipe dele é que ele está muito constrangido e que, mesmo com essa intervenção, ali, se chegar perto da economia, perto de 1 trilhão, é preciso ver depois que aprovar tudo para ver em que patamar estará, mas se chegar perto de 1 trilhão, que era o que ele queria e que ele vai ficar. Então, não há
por hora, nenhum sinal de que ele vá pedir o boné. Mas é muito constrangedor, né? É um governo muito bagunçado, né? É um governo bagunçado e é uma coisa também que é o seguinte, eu ainda estou pagando para ver o que vai acontecer no plenário, uma vez que uma parte significativa do Centrão, do não auto-chamado Centrão, né, que eles não estão gostando mais que chame ele de Centrão, uma parte significativa deles está esperando a liberação de emendas, né, prometidas pelo governo para votar, né, ou seja, o governo Bolsonaro abraça o toma lá da cá, mas ainda não entregou o toma lá, né? Então, esse eles é outro estão querendo dar cá. É um constrangimento. Esse é outro constrangimento gigante. Não tem dinheiro em caixa. Então, não tem dinheiro para comprar deputado. Você tem que aprovar a reforma para reativar a economia e reativar a arrecadação. Aí os caras que vão aprovar a reforma querem um dinheiro que não existe no caixa para aprovar, para entregar o voto. Quer dizer, então para repetir a expressão, é uma esculhambação, né? E aí o presidente da República diz, é a nova política, agora não tem mais o... Ele está fazendo a mesma coisa, né? Olha, e não é só emenda para liberar, não. Eles estão querendo um negócio que agora... Eu nem sabia muito que existia isso. São as verbas extra-orçamentárias. Quer dizer, não são as emendas, a verba do Ministério da Saúde, a verba do Ministério da Educação, etc., que não seja das emendas parlamentares, mas que beneficiem os setores, a base eleitoral deles. Então, eles querem a liberação de cerca de 40 milhões disso aí. Então, é um absurdo. Mas o acerto agora, só para as pessoas nos entenderem, né? Cada deputado tem direito a algo como 15 milhões em emendas orçamentárias, que ele destina para as suas bases eleitorais. Agora, eles estão querendo, além desses 15 milhões, que em tese o governo é obrigado a liberar, eles querem um dinheiro extra. Então, na negociação atual, seria 10 milhões agora e 10 milhões depois de entregar a mercadoria em plenário, que é o voto a favor da reforma da Previdência. Quer dizer, uma chantagem explícita, né? Agora, eu acho que é importante falar uma coisa que eu acho, do ponto de vista do debate democrático, eu acho justo policiais, servidores, engenheiros, operários, trabalhadores rurais, todas as categorias defenderem o seu ponto no Congresso Nacional, pressionarem seus representantes. Eu acho tudo isso muito, muito, muito justo do ponto de vista democrático. Faz parte do debate, né? Até porque estamos discutindo a Previdência. A Previdência é o projeto de futuro do país. É para onde o país vai apontar daqui a 20, 30, 40 anos. O grande problema nessa história inteira, com relação aos policiais, para voltar ao ponto, é que o presidente da República ele não tem nenhum pudor de de fazer lobby explícito por uma categoria. O grande problema que se impõe nisso é que Bolsonaro ele ainda não mostrou que foi eleito para governar o país. Ele continua mostrando que ele foi eleito para governar para determinadas parcelas da sociedade que votaram nele. Ele fala para determinadas parcelas diariamente nas lives dele, ele tuita para determinadas parcelas no Twitter, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, diariamente. Ele faz lobby por determinadas categorias profissionais que também são do nicho dele. Ou seja, ele foi eleito para governar para todos os brasileiros e brasileiras, mas ele governa para aquele grupinho que ele curte, sabe? Isso é inacreditável também. Ele governa e faz política só para um grupinho, para o velho nicho dele. Para aquele nicho dele é que ele vai fazendo política, que ele chama para as ruas e que ele vai cultivando sempre na expectativa de uma reeleição mais adiante. Quer dizer, o que ele está jogando o tempo inteiro, o raciocínio dele, o tempo inteiro, está apontando para 2022. Você sabe o que eu acho mais curioso nesse processo? É que o Sakamoto diz, todo mundo tem o direito de defender o seu ponto de vista. É um fato, a democracia é isso. Ocorre que existe no Brasil os sem lobby. Quer dizer, a maioria das pessoas afetadas por essa reforma previdenciária não tem lobby. É gente que está assistindo à distância e vendo a sua aposentadoria. Ele vai ter que trabalhar mais e vai ter que pagar por um período maior e talvez receba menos.
Essa gente não tem lobby. Aí as corporações, essas têm lobby. Eu comparo, mal comparando, eu comparo isso com os oligarcas que foram presos na Operação Lava Jato. Ninguém falava em prisão na segunda instância. Tinha sido aprovado lá o Supremo tinha modificado a jurisprudência, de repente começou a ser preso político graúdo, empresário graúdo, aí começaram a achar injusto que o sujeito fosse preso depois de condenado em 2 instâncias. E se você vai olhar hoje no Brasil, 4 de cada 10 presos estão na cadeia sem sentença. O sujeito não foi nem sentenciado e está preso, alguns há mais de 2, 3 anos. E ninguém olha para essa gente, está lá, não tem advogado, não tem dinheiro para contratar advogado. No entanto, porque começaram a prender uns graúdos, aí você começa a querer rever a jurisprudência que autorizou a prisão em segunda instância. Sobretudo o pessoal do PT, porque o Lula está preso, não sei o quê. Então, essa gente sem lobby, voltando para a Previdência, não tem voz no Congresso. Então, não é razoável que você considere natural que os policiais cheguem lá daqui a pouco, como não é razoável que os militares tenham sido tratados de forma tão diferenciada também como foram. Então, esse aqui eu acho que é o fenômeno mais deletério, é a ausência de voz dos sem lobby. Não, eu concordo, Josias, com boa parte que você falou com relação a isso, mas só para lembrar que é o seguinte, uma parte significativa da população realmente está fora do debate lá, não está representado. Você tem a representação de funcionários públicos, de determinadas categorias próximas que conseguem fazer pressão no Estado, principalmente. Mas vamos lembrar que, por exemplo, houve um lobby bem-sucedido, digamos, uma pressão bem-sucedida de uma categoria que ela é uma das mais que se encontra na xepa das preocupações sociais, que é a questão dos trabalhadores rurais, que eles conseguiram, através da pressão, do diálogo com o presidente Rodrigo Maia, com os deputados, etc., eles conseguiram, na verdade, reverter aquelas mudanças que seriam extremamente danosas para uma categoria que já está no limbo. Eu concordo com você, mas você sabe que aí, eu acho que essa reversão se deu, que aí era demais, né? É muito absurdo, né? Você querer prejudicar, prejudicar trabalhador rural e prejudicar a turma do BPC, né? Que é aquela turma do benefício continuado, que é o jeito que está ali, ou com uma deficiência, ou é um velho que chegou ao fim da vida, não tem um mísero tostão, aí você dá um salário mínimo para o cara, querer tirar isso, aí realmente eles esqueceram de maneirar, a equipe econômica esqueceu de maneirar, perdeu o recado, exatamente, aí você teve que recuar. Eu concordo contigo, até porque essa foi a grande discussão. Esse foi o erro que eles não aprenderam com o governo Temer. O governo Temer meteu o BPC e trabalhador rural, teve que recuar, exatamente porque houve muita pressão de trabalhador rural. Tem muitas cidades que, basicamente, as pessoas sobrevivem da aposentadoria rural e do BPC, tiveram que recuar. O Guedes defendeu, chamou de doido quem estava indo contra a mudança na aposentadoria do rural do BPC, e o governo perdeu um tempo precioso fazendo com que determinadas categorias mais poderosas utilizassem rurais e BPC para fazer essa trincheira. Acompanhe as notícias mais importantes de política e o conteúdo dos nossos blogueiros em uol.com.br. Agora, tem uma coisa para retomar no início da nossa conversa. É muito impressionante o esforço que hoje se faz no Congresso para caracterizar a reforma como algo do Congresso, né? Que os caras parece que já estão antevendo o discurso que o Bolsonaro fará depois que essa reforma for aprovada. Porque o que dirá o Bolsonaro? Ele dirá, olha, eu não paguei emenda, não dei dinheiro de emenda, o toma lá da cá não existiu, e ainda assim aprovou-se a reforma da Previdência. Então, os parlamentares com a espada de Damocles na cabeça, eles não querem ser responsabilizados pelo agravamento da crise econômica. Temos aí 13 milhões de desempregados na praça, né? Então, eles estão entregando a reforma, porque não haveria outra maneira. E o cara vai fazer esse discurso lá na frente, ele já sabe o que o cara vai fazer. Ele vai dizer lá na frente o seguinte, e aprovaram uma reforma que não era exatamente a que eu queria. Atrapalharam algumas categorias que, por mim, não precisava ter batido nessas categorias. Quer dizer, ele faz um jogo, a princípio, parece que ele é um sujeito. Ou ele é completamente maluco, ou ele é algo esperto e está sendo esperto demais para os políticos, entendeu? Então, é o tal escreve certo por linhas tortas, né? Agora, eu acho que de bobo não tem nada, viu?
Não é. Agora, vocês acham também que esse comportamento Raul Seixas por parte do presidente, de metamorfose ambulante, de se adaptando, de falar uma coisa agora, de falar outra coisa depois, de mudar a opinião, de se contradizer? Não, eu nunca falei isso, sendo que ontem ele falou exatamente aquilo. Isso mostra, na verdade, uma estratégia, uma falta de estratégia, ou é uma questão patológica? Eu acho que tem tudo isso. tem um pouco da questão patológica, é o estilo dele mesmo, entendeu? E o estilo dele é meio maluco. Tem um pouco, é uma estratégia que sempre deu certo. Caramba, eu ouvi, a gente viu outro dia, eu vi o Twitter do Eduardo Bolsonaro dizendo simplesmente o seguinte: a imprensa está batendo tanto no meu irmão Carlos que vai acabar fazendo com ele como fez com meu pai, elegendo ele presidente da República. Deus que me livre e guarde! Eu não vi isso. É um negócio de maluco, entendeu? Eu vou pedir asilo no Uruguai. E é verdade, deu certo com o Bolsonaro. Ele ficou gritando feito um maluco, fez de tudo, disse que ia matar o Fernando Henrique Cardoso, fez de tudo e acabou eleito presidente da República com a gente dizendo, olha, esse cara aí é meio doido. Sabe, né? que aí eu acho que ele teve uma ajuda ele teve uma ajuda do PT e congêneres, né? Claro, porque eram no país. Olha, é um negócio... Mergulhar o país numa recessão profunda, roubaram feito gente grande, né? Isso facilitou muito a vida do Bolsonaro, né? Então, minha gente, para encerrar a nossa conversa aqui, vocês acham que esse festival que está acontecendo agora vai ter influência para 2022? Isso vai beneficiar o Bolsonaro, não? A princípio, eu acho que sim. Muito embora seja muito incerto a gente saber prever o que vai ser em 2022. Acho que, no momento, quem está ganhando o jogo é ele. Ele conseguiu deslocar o seu grande adversário no próprio campo, que era o Moro, está apagado e virou um títere dele. Cresceu um pouco no campo dele o governador de São Paulo, João Dória. Né? Vai ter uma disputa aí entre eles e eu acho que o Rodrigo Maia está se alinhando ao Dória para ser talvez uma chapa futura. Mas acho que ele vai se beneficiar. Eu acho que ele se beneficia, só que a reforma da Previdência ela não é a única... a economia não vai voltar a crescer, empregos não vão ser gerados pura e simplesmente por conta da aprovação da reforma da Previdência. De certa forma, o mercado até já precificou a aprovação da reforma. O ponto é que precisa de mais medidas para fomentar crescimento econômico, precisa de uma série de outras coisas que o Bolsonaro não fez. Ele passou 6 meses, ele não botou no papel nenhuma política, nenhum pacote político para fomentar emprego, né, para capacitar mão de obra, nada disso. Você está certíssimo, Sakamoto, e mais certo ainda, porque não é só o Bolsonaro, é o Paulo Guedes. A política do Paulo Guedes é não ter política industrial, não ter política econômica, deixa o mercado correr solto. Exato, o Bolsonaro falou claramente que o objetivo dele é não atrapalhar. E o objetivo dele, quem cria emprego é iniciativa privada, e o objetivo dele é não atrapalhar, o que é um completo absurdo. E nós do governo, a missão nossa é não atrapalhar quem quer produzir. Tem que ter uma certa política anticíclica aí, alguma coisa que funcione na economia. Eu acho que vocês têm razão, mas acho que o Paulo Guedes não está desconsiderando a necessidade de medidas complementares, né? O que se diz na equipe econômica é que ele está preparando uma série de providências. Assim que a Previdência Social for reformada, ele viria com novas providências, né? Não sei se essas providências serão suficientes para reativar a economia, mas acho que nós chegamos aqui a um consenso, acho que serve para arrematar a nossa conversa, qual seja... não há popularidade sem prosperidade. Quer dizer, o futuro do Bolsonaro está condicionado ao desempenho da economia. E não basta aprovar a Previdência,
para que a economia deslanche. É preciso que se faça algo mais. Não é do dia para a noite que você vai eliminar 13 milhões de desempregados. Então, a perspectiva, acho que gente da própria equipe econômica já fala reservadamente sobre isso. Ninguém está imaginando que 2019 já foi para o saco, 2020 não será um desempenho exuberante. Então, eles estão contando que nos 2 anos finais a economia terá um desempenho menos medíocre, para dizer o mínimo, né? Então, tudo está condicionado à economia. Acho que esse é o nosso consenso final, não é isso? Exatamente. Não dá para fechar com aquela frase economia idiota, porque ninguém aqui é idiota, né? Não, lembrar que Lula foi reeleito em 2006 em meio ao mensalão por conta também da questão da economia crescendo, né? Então, realmente, esse quesito é fundamental. Então é isso, depende do desempenho da economia. Se for bem, ele entra no jogo para 2022. Se for mal, acho que essa nova direita não vai voltar para o armário, vai ficar aí, mas vai procurar um candidato alternativo, e pode ser o Moro, pode ser o Dória, enfim, isso está em aberto, é muito longe para a gente fazer previsão, até porque jornalista erra demais em previsão. Então vamos agradecer aos nossos internautas, a quem nos acompanhou até agora, e até a semana que vem. Obrigado, Sakamoto, obrigado, Tales, e até a próxima. Até a próxima. Até, gente. Obrigado. Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. O Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte e Juliana Carpanês, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro. Está encerrada a sessão! Está encerrada a sessão! UOL.